E aí, pessoal, hoje iremos analisar o Fundo Imobiliário IRDM11. Então, antes de começar, peço que se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Então, vamos lá. O foco principal do IRDM11 é investir em certificado de recebíveis imobiliários, CREs. Ele também investe de forma complementar em letras de crédito imobiliário, fundo de investimentos imobiliários, letras imobiliárias garantidas, certificados de potencial adicional de construção. Este fundo teve início em março de 2018. Ele tem como gestor a Iridium Gestão de Recursos Limitada. Podemos verificar aqui que tem uma taxa de administração e gestão. Taxa de administração de 0,17% ao ano e a taxa de gestão de 0,83% ao ano. Ele faz anúncios de dividendos no 7º dia útil de cada mês e o pagamento desses dividendos no 12º dia útil de cada mês. Agora, iremos analisar o comentário mensal efetuado pelos gestores. No mês, eles informam que o IPCA apresentou mais uma alta de 0,53%, indicando que a inflação deve se manter em patamares positivos e acima da meta deste ano. A pressão do governo para um eventual corte de juros, mesmo nessas condições, apenas corrobora para um cenário de maior instabilidade, fazendo com que o resultado da receita divina da correção monetária voltou a impactar positivamente a maior parte da carteira do fundo, e por consequência o seu resultado. Apenas poucos ativos foram impactados negativamente pela deflação passada, e em fevereiro esses investimentos não devem ser mais detratores de resultado. O cenário de aversão a risco, com taxas de juros elevadas e consequente queda no volume de negociações e preços, segue prejudicando a receita da negociação de fundos imobiliários em crise. No entanto, a carteira de FII apresentou uma melhora no recebimento de rendimentos, e existem oportunidades pontuais no mercado de CRI e FII. Com um evento da fraude contábil da Americanas S.A., os spreads de crédito se elevaram e criaram condições atrativas para a aquisição de alguns CRIs no mercado secundário. Porém, todos os ativos do fundo permanecem adimplentes. Agora, iremos verificar qual é o segmento deste fundo imobiliário. Para isso, deveremos verificar a distribuição da carteira, vendo o que ele aloca. Verificamos que 67,36% sua carteira está alocada em CRIs. 22,78% ele investe em cotas de outros fundos imobiliários. 5,12% ele tem em caixa. E 4,74% ele investe em cotas de fundo imobiliário renda fixa. Como verificamos, a maior parte dele em CRI, né? Mas podemos levar em conta que se trata de uma carteira mista, né? Onde ele investe não só em CRIs, mas também em fundos imobiliários. Então, ele é um fundo imobiliário que ele pode se considerar como um híbrido. Agora, iremos analisar a carteira desse fundo imobiliário. Verificamos a carteira de CRI dele, né? Ele tem uma boa quantidade de CRIs no seu portfólio, diversos CRIs, uma boa quantidade. Também não possui uma grande concentração em apenas um CRI, né? O que tem uma maior concentração é o fundo imobiliário, é o CRI, fundo soberano, né? 5,12% do patrimônio está nesse CRI. Os demais, o percentual baixo está bem pulverizado, que faz com que diminua o risco, né? Não está exposto a um só devedor. Agora, com relação à carteira do fundo imobiliário, que ele investe em cotas de outros fundos imobiliários de renda fixa, o que tem também uma maior porcentagem do patrimônio é o do ativo ERCR11, em 2,38%, também não é um percentual grande. Com relação à carteira do fundo, que ele investe em outras cotas de fundo imobiliário, ele tem uma boa diversidade de fundos imobiliários aqui que ele possui cotas, né? E o que tem uma maior concentração é o DEVA11, 13,95%, seguido do RBHY11, 3,79%. Então, uma porcentagem do patrimônio baixa alocada nesses fundos imobiliários, caso tenha algum problema, né, com esses fundos imobiliários, não vai afetar de forma significativamente tanto o rendimento do fundo imobiliário quanto a sua cotação. Agora iremos analisar a distribuição por indexador deste fundo imobiliário. Verificamos que 55,9% do patrimônio ele investe em CRIs que são indexados pelo IPCA. 22,78% do patrimônio do fundo imobiliário ele investe em cotas e outros fundos imobiliários e não tem como ter um percentual de quanto eles distribuem, porque rendimentos dos fundos imobiliários ele varia, né? Então, não tem como saber. 11,94% ele investe no indexador CDI mais alguma porcentagem e 5,12% em uma porcentagem do CDI. Aqui está os indexadores, né? Taxa média, IPCA, mais 8,46%, em 55,9% do patrimônio está nesse indexador, né? CDI mais 5,37% é 11,94%,
e 99% CDI, 5,12%. E esse 22,78% que é nas cotas de outros FII, que não tem como saber qual que é a taxa média de retorno. Verificamos que no mês aqui a movimentação, né, do fundo, ele realizou operações de compra de certificado de recebíveis imobiliários, né, umas taxas de PCA mais essas taxas aqui, bem interessante. Também ele vendeu cotas de fundos imobiliários, pelo que eu vi aqui, fundo imobiliário renda fixa, ele vendeu do DEVA 11, do Hectare 11, KNCR 11, o RPR 11, vendeu essa quantidade de cotas a esse preço médio. Para realizar essas movimentações, o fundo imobiliário, ele justifica, né, dizendo que a postura do governo de tentar impulsionar o crescimento no país através do aumento de gastos e do corte de juros, mesmo em um momento de volta dos aumentos dos preços, a gestão continua antevendo maior risco fiscal em um cenário inflacionário. Então, a gestão do fundo imobiliário antevê maior risco fiscal em um cenário inflacionário. Está verificando que isso vai acontecer no médio prazo, pelo menos, né? Aliado a isso, a falta de credibilidade da equipe econômica não auxilia na manutenção do cenário de crescimento do PIB. Dessa forma, a equipe de gestão espera uma piora do risco de crédito das empresas e uma continuação na volatilidade dos mercados. O foco das novas aquisições segue em priorizar a pulverização da carteira, fazendo com que diminua o risco de crédito, a fim de aumentar a margem de segurança. A gestora entende que o patamar de caixa atual é saudável, mas segue com esforços na venda de algumas posições, tanto de fundos imobiliários e CRIs, né, para reforçar o caixa, de forma a permitir a captura de novas oportunidades. O fundo continua com sua política conservadora de distribuição de rendimento e considera apenas o resultado realizado em regime de caixa. Então, verificaremos a demonstração de resultado mensal do mês de janeiro de 2023. Verificamos que o resultado pelo regime de caixa foi de R$ 34.533.851. Ele distribuiu, né, por cota 0,94 centavos por cota. Então, a distribuição foi o que ele teve de resultado. Não distribuiu a mais nem a menos, como ele fez nos meses anteriores. A mínima das últimas 52 semanas foi 85,32. Podemos verificar aqui, né? A cotação máxima das últimas 52 semanas foi 111,52. E a valorização dele nos últimos 12 meses ele tem uma valorização negativa de 18,61%. Atualmente ele está sendo negociado a 85,32, né? Isso foi no fechamento de 17 de março de 2023. Também podemos verificar aqui que lá em 2021, aqui no dia 26, né, ele chegou a ser cotado a R$ 153. Hoje praticamente está a metade, né? Imagina quem pagou esse valor aqui, né? Hoje está amargando aqui a metade, quase 50% de desvalorização, né, na sua cota. Você tem que levar muito em consideração investir no fundo imobiliário, cuidando para não pagar, né, um valor maior que o seu valor patrimonial, né? E para isso vamos analisar agora o estudo do valor patrimonial. Ele hoje, o valor patrimonial dele é 93,04, tá? Está sendo negociado ali a 85,32, né? E o indicador preço sobre o valor patrimonial de 0,92, né? Então, verificamos que tem um deságio aqui, né? Você está pagando abaixo do valor patrimonial, isso é uma cotação, uma compra interessante, né? Sempre observar para não pagar mais que um, né? O indicador preço, valor patrimonial, pagar mais, se pagar um, está pagando o valor justo, se pagar mais que um, está pagando com ágio, né? Nesse caso aqui, quem realiza a compra, né, podemos fazer aqui um cálculo, aqui, pegando o valor patrimonial menos a cotação dele, né, estaríamos pagando a menos aqui, com desconto de R$ 7,72 aqui de desconto, comprando uma cota deste fundo imobiliário. Deveríamos analisar, né, o estudo do valor patrimonial no decorrer do tempo. Verificamos que aqui em março de 2018, o valor patrimonial, né, era de 95,35. E hoje, o último tinha aqui 93,04. Que é 95 e agora 93,04. Dá para considerar que ele se manteve estável no decorrer desse período, né? Teve alguns períodos que ele aumentou, outros que ele diminuiu, né? Está estável. O interessante é não comprar cota de fundo imobiliário, que o seu valor patrimonial no decorrer do tempo ele vai diminuindo de forma significativa. Nesse caso aqui dá para considerar que está estável, porque o que acontece? Hoje esse valor patrimonial está nessa cotação porque tanto os fundos imobiliários que ele investe estão todos sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. As cotações dos fundos imobiliários estão baixas atualmente e as CRIs também estão sendo possuem marcação mercado e também estão com seus valores menores, por isso que tem, né, a cotação deles está um pouquinho menor, mas isso é interessante você observar, analisar, né, cada fundo imobiliário, fazer esse estudo do valor patrimonial, né, para ver se no decorrer dos meses e anos ele aumenta ou se mantém estável. O interessante é não comprar
um que esteja diminuindo de forma significativa. Agora, iremos analisar os dividendos do IRDM 11. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu R$ 12,78. Tem um dividend yield de 14,99% nesse período de 12 meses. O último, ele distribuiu 0,92 centavos, um dividend yield de 1,09% neste mês, certo? E tá o último, 93 centavos, né? 92,78, 93 centavos, fevereiro de 2023, né? Podemos verificar aqui que em setembro, outubro e novembro ele diminuiu aqui, que teve a deflação, né? 2022, isso penalizou os fundos imobiliários que investem de forma majoritária em certificado de recebíveis imobiliários, mas ele já voltou, está tendo uma recuperação, né, desses rendimentos, né? Verificamos aqui, se for ver uma média, que ele distribui média de R$ 1,00, R$ 1,20, entre R$ 1,00 e R$ 1,20, essa é uma média, né, de distribuição desse fundo imobiliário. É uma distribuição bem interessante. Ele também tem, com relação, se você for comparar com o fundo imobiliário do mesmo setor, né, certificado de recebível imobiliário, ele distribui de forma semelhante aos demais, não é um fundo imobiliário que distribui abaixo dos outros fundos imobiliários, né, do mesmo segmento. Então, ele está em linha com os outros. Pode-se dizer que está entre um dos melhores aqui com relação à distribuição de rendimentos. Vamos fazer, né, uma análise para verificar se vale a pena ou não investir nesse fundo imobiliário, né, analisando alguns critérios, né, quantidade de ativos, pois diminui o risco, né, do papel. O ideal é ter mais de 20, né, ele tem mais que 20 ativos dentro do seu portfólio, também com relação à concentração, né, quanto está alocado em um só ativo. O risco, né, existe um risco quando é concentrado em mais de 25% do patrimônio em um único ativo. No caso dele, ele não está, né? Com relação aos proventos, comparando com outros do mesmo segmento, verificamos que ele tem os proventos interessantes, né, estando entre um dos melhores, né? Com relação ao preço, né, verificar se o preço está menor, que o valor patrimonial por cota ele está menor. Também vem informar que não se trata de recomendação, pois quero mostrar como analisar este fundo imobiliário, né? Apenas estou mostrando o que leva em consideração para investir, pois o vídeo tem o objetivo de ensinar as pessoas a tomar melhores decisões de investimento. E se você gostou do conteúdo, peço que se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando eu postar novos vídeos. Tenhamos um excelente 2023 e ótimos investimentos para todos. Valeu!